No domingo passado, Jesus falava no Evangelho sobre a imagem do bom pastor, que nós somos as suas ovelhas. Hoje, Jesus nos fala de uma outra imagem. Isso parece como se fosse uma catequese depois da Páscoa, onde Jesus, depois de ter dado a graça da salvação pela ressurreição, agora ele quer que conheçamos mais ele. Quer que cresçamos na nossa vida cristã e por isso dá imagens para ajudar-nos na nossa compreensão de Deus. A imagem que Jesus utiliza nesse quinto domingo da Páscoa é uma imagem que para as pessoas da época de Jesus era muito acessível, muito fácil de compreender. É a imagem da videira e dos ramos. A videira é uma planta muito querida, é uma planta que, além de ser muito bonita, dá a uva, que é muito gostosa, e, sobretudo, permite que se produza o vinho. Lembramos que o primeiro milagre de Jesus tem a ver com o vinho, foi a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. No capítulo 15 de João, que é o evangelho de hoje, Jesus diz que ele mesmo é a videira e que o pai dele é o agricultor, ou seja, o pai é quem cuida e quem cultiva a videira. Nós entramos nessa história como? Como os ramos que saem desses frutos. Essa é a imagem que utiliza Jesus. Em primeiro lugar, Jesus diz o seguinte, que o ramo que se afasta da videira se seca. Mas isso é tão óbvio. Se cortamos o ramo de qualquer árvore e deixamos ele longe da árvore, o ramo seca. Parece óbvio, mas quando falamos que Jesus é a videira e que nós somos os ramos, às vezes na nossa vida prática não é tão óbvio. É muito comum que às vezes pouco a pouco nos afastamos de Deus e a nossa vida começa a ficar seca. Começa a perder o sentido, começa a perder o gosto. Porque ainda que tentemos enxertar a nossa vida em outra árvore, o ramo só dá fruto na videira. Está feita para a videira. E Jesus disse de uma forma muito clara e não deixa lugar nenhuma dúvida. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem Deus, não é que a vida fica parada. Sem Deus, a vida vai perdendo o sentido totalmente. O que significa viver separado de Deus? Talvez algumas pessoas podem se separar porque abandonam a oração e a Deus por completo, como se cortassem de uma vez o ramo da árvore. Vivem como se Deus não existisse e não valessem na vida delas. Mas também existem pessoas que talvez praticam a oração, vão na missa e tudo, receberam os sacramentos, mas na prática vivem com outros critérios muito longe de Deus. Talvez com ódio no coração, talvez com um apego excessivo às coisas materiais, talvez com o apego do próprio juízo e sem a humildade para seguir o que Deus pede no interior e não pede no coração dessa pessoa. Talvez esse não corta o ramo de uma vez, como o outro, mas ele vai cortando aos pouquinhos. E o resultado é o mesmo. O ramo termina longe da árvore, como o outro. Como sabemos se nós estamos unidos a Cristo, como o ramo à videira? Jesus deixa isso muito claro. Ele diz, o ramo que está unido à videira tem frutos, tem uvas. Esse é o segundo ponto. Jesus primeiro chamou a atenção, indicou que pode haver pessoas que estão longe, pode existir pessoas que estão longe dele e que ninguém pode viver sem ele. Sem mim não podeis fazer nada. Mas se vivemos com ele, teremos frutos. Quais são esses frutos? Como sabemos se alguém é católico de verdade?
como diz Jesus em outro lugar do Evangelho, ele diz: não basta dizer Senhor, Senhor. Quem está unido a Cristo vive a palavra de Deus. Se vive os mandamentos de Deus. Uma coisa é muito interessante, que Jesus é muito claro nessa imagem da videira. Ele diz que os ramos que estão separados vão ser jogados fora. Mas os ramos que estão unidos a ele vão ser podados. A poda de Deus na nossa vida podem ser tantas provações que nós sofremos. Talvez provações da saúde, provações em tentações, provações em sofrimentos pessoais, e que Jesus diz que essas coisas acontecem para que a árvore dê mais fruto. Então, quando sofremos as provações, a pergunta na nossa oração não deve ser tanto o que eu fiz para merecer isso, ou simplesmente pedir que desapareça. Mas acho que talvez a pergunta correta deveria ser: se o Senhor está permitindo essa provação, se está permitindo essa poda na minha vida, que frutos o Senhor quer disso? O que é que Deus quer me ensinar com isso? Jesus dá dois caminhos. Um caminho sem Ele, uma vida de pecado, do qual não terá frutos, não terá sentido na vida. E um caminho com Ele. Mas esse caminho com Ele vai ter podas, vai ter provações. Mas será uma vida cheia de frutos. Será uma vida plena e de um coração cheio. E para terminar, pareceria que o ensinamento de Jesus já é suficiente, mas de repente ele solta uma frase como se fosse uma promessa. Impressionante. Ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Pedi o que quiserdes e vos será dado. Se estamos profundamente unidos a Cristo, se a nossa vida, sobretudo, está unida a Cristo pelas nossas obras e não só pelas palavras, teremos a confiança total de ser escutados por Deus. Quantas vezes queremos pedir coisas para Deus? Os padres escutamos tantas vezes: Padre, peça a Deus por essa intenção. Isso é ótimo, mas também temos que ter a fé de que, se estamos unidos a Cristo, como o ramo, a videira, se estamos unidos na nossa vida com Cristo, Deus vai escutar a nossa oração. O que queremos pedir para Jesus? Qual é a grande graça que queremos receber de Jesus? Hoje Jesus, no Evangelho, nos está convidando a confiança para pedir essa graça. Permaneçam em mim e peçam o que quiserem. Porque, lógico, se estamos unidos a Cristo, sempre pediremos o que é segundo a vontade de Deus. Nessa segunda-feira, dia 29 de abril, eu vou fazer 1 ano de padre. E no dia da minha ordenação eu pedi uma graça, que foi o que eu coloquei no meu santinho da ordenação. Muitos de vocês talvez receberam, talvez outro em outra imagem. E eu pedi uma coisa para Deus, que é o que diz o Salmo 27. Uma só coisa peço ao Senhor, e peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então aproveito para pedir que nessa segunda-feira, se pudessem, em algum momento, pedir por mim, fazer uma oração por mim, para que eu esteja sempre na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que esteja unido a Cristo como ramo à videira, para que eu persevere no serviço de Deus. E eu vou fazer uma oração também por vocês, para que Deus abençoe e conceda a graça que cada um de vocês quer pedir para o Senhor.